Boa tarde, pessoal. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem, dar mais um minutinho para a gente começar a nossa live sobre comercialização de produtos em associações e cooperativas. Seja bem-vinda, Lorena, meu amigão lá da Bahia, também, Júnior, Suzana e todos os demais que estão chegando, né, Carlos? Carlos também, aí. Esperar só mais um pouquinho, tá, gente? Vamos ver. Mais um minutinho. Vão anotando suas perguntas aí. Vão convidando outras pessoas para adicionar a JDL. Para a gente poder começar. Desculpa aí a cara de sono. Vou deixar a barba crescer novamente agora. Da cara de véi. E os outros estão chegando aí devagarzinho. Lembrando que esses vídeos eles estarão no canal da JDL, tá? A gente vai, inclusive, passar para vocês os dados do nosso canal, porque vocês podem acessar por lá, né? Esses vídeos e divulgar e poder ajudar as pessoas, né? Essa é uma das novidades da JDL. Em breve nós estaremos com outra novidade, que serão cursos online voltados para gestão de empresas, né? Sejam elas associações ou ONGs, ou SC, como chamem, né? Como também, NET, entrando aí, Renato, né? Como também nós vamos também, esse objetivo desses cursos é para poder compartilhar um pouco do que nós temos vivido nos tempos atuais, né? Então esses cursos com certeza trarão algum benefício para todo mundo, tá? Gente, diante do horário, até porque nós não queremos que o vídeo seja longo, nós vamos começando o nosso vídeo, nossa conversa, o nosso bate-papo, tá? Obviamente que nós não conseguiremos responder a todas as perguntas, mas aqueles que tiverem dúvidas podem mandar, deixar uma mensagem no nosso Instagram, que a gente responde a todos, tá? Ou mandar um e-mail pra gente no e-mail administração@jdlassociados.com.br. Queria agradecer a presença de todos que estão aí. Gente, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que refletir é sobre o seguinte: o que é uma ONG, ou popularmente o que é uma OSC, né? Porque ONG é um termo que já está ultrapassado. Uma ONG, desde 2014, ela foi modificada e agora ela se chama OSC, Organização da Sociedade Civil, por conta do marco regulatório do terceiro setor. Fazendo analogia, eu tenho desse meu lado aqui uma empresa privada. O que determina uma empresa privada, o que ela pode fazer, é o seu contrato social. O que determina uma OSC que ela pode fazer é seu estatuto social. Todos os dois têm a mesma ideia, têm o mesmo propósito. Qual é o propósito? Poder trazer informações de quem é aquela empresa. Por exemplo, uma empresa privada, ela não pode ter atividades econômicas, realizar atividades econômicas que não tenham relação com o seu cartão de CNPJ, tá? Essa é a primeira questão. Da mesma forma, uma OSC. Ela não pode ser uma OSC que trabalhe com agricultura familiar e vender serviço. Como uma empresa privada não pode trabalhar vendendo medicamentos no seu cartão de CNPJ e vender alimentos. Então, a primeira regra que eu preciso que vocês entendam é essa: que o que vai determinar a comercialização ou não de uma associação é o seu estatuto. É ele a regra básica, ele a regra essencial para que essas organizações possam compreender se ela pode e o que ela pode fazer. O que ela pode fazer? O que ela pode comercializar, tá? Então, acho que esse é o primeiro caminho para vocês compreenderem. O segundo caminho, que eu acho que é importante vocês também saberem, é o quê? Que tanto uma empresa privada como uma associação, elas são CNPJs. Por serem CNPJs, são passíveis de tributação, sim, dos impostos federais que incidem sobre qualquer venda de produto. PIS, COFINS, RPJ, CSLL e o ICMS. Todas elas têm essa vinculação, né? De ser possível, de ser passivo ao pagamento dos impostos, a incidência dos impostos, melhor dizendo.
Uma terceira informação importante que precisa saber é o seguinte: essas associações, essas ONGs, elas já trabalham isso na informalidade hoje em dia. Por exemplo, elas fazem bingos e vendem produtos, tá? Aqueles bingos na contabilidade entra como doações que elas realizam. Então essas doações, elas não geram impostos, obviamente. Mas qual o objetivo dessas doações? O objetivo dessas doações é o quê? É que aquelas ONGs possam ter uma sobrevivência, uma continuidade das suas ações. Diferente da empresa privada. A empresa privada não tem doações, né? A empresa privada, tudo que ela comercializa é para benefício próprio dos seus sócios, dos donos da sua empresa. E aí o que é que eu estou querendo dizer com isso daí? É que as associações, a gente precisa compreender bem o seguinte, que as empresas privadas, melhor dizendo, essas empresas privadas, do resultado delas, que elas têm, do balanço delas, do exercício social delas, que normalmente vai de 1 de janeiro a 31 de dezembro, aquele resultado ela distribui para os seus sócios. Ela tem lucro. Já as associações não. Então, mesmo que ela comercialize, todo o resultado dela não gera lucro. Aquele resultado fica dentro da sua associação. Por que fica dentro da sua associação? Porque ele tem que ser revertido para as ações que ela realiza que constam no seu estatuto social. Se eu fosse fazer analogia, tanto o contrato social como o estatuto social, ou seja, tanto o contrato social de uma empresa privada como o estatuto social de uma associação, é como se fosse a certidão de nascimento dela, né? Então esse é um outro elemento que vocês têm que compreender. E aí a pergunta que faz é, tá, Jean, mas como é que faz? Elas podem ou não comercializar? Elas podem ou não vender produtos? Aí a primeira resposta que eu diria era sim, desde que o seu estatuto prevê isso. Porém, ela tem regimento interno nessa associação? Então, como é que o estatuto prevê que essa comercialização aconteça? Aí é uma coisa importante saber. Outra pergunta vocês poderiam fazer: mas a associação, ela pode ter lucro nessa comercialização? Sim, também. Desde que aquele resultado financeiro não seja distribuído entre os seus associados, que fique dentro da associação. Para quê? Para ela ter continuidade das suas ações. Até porque um dos princípios contábeis mais aplicáveis a uma OSC é o princípio da continuidade das suas ações. Então, se em algum momento algum de vocês ouviu dizer por alguém que uma associação não pode comercializar, está errado. Ela pode sim comercializar. Ela deve sim comercializar, para que ela realize o princípio da continuidade das suas ações. Mas a comercialização dela tem que ter relação com o seu certidão de nascimento, ou seja, com o seu estatuto social. Tá? E se de impostos sobre a comercialização, ela precisa ter um alvará de funcionamento sobre a comercialização, já que ela vai comercializar produtos. Aí eu trago 2 regrinhas para vocês refletirem. 2, não 3, 2. A primeira regra que eu trago para vocês: ela comercializando produtos, as regras dela são as mesmas de uma empresa privada. Por exemplo, se ela tem um controle de estoque, ela vai ter que ter um alvará de se a comercialização é a atividade principal dela, ela vai ter que ter um controle de estoque. Se ela vai ter que ter um controle de estoque, a comercialização é algo rotineiro na sua associação, ela vai ter que ter um alvará de funcionamento. Né? Não vou nem entrar nesse detalhe, tá? Porque essa questão do alvará de funcionamento é uma coisa bem discutível no meio do terceiro setor. Então ela vai ter que ter isso. E aí é a mesma regra da empresa privada. Né? Segunda questão importante, ela vai ter que ter um controle das suas entradas e das suas saídas. As mercadorias dela que entram na sua associação, ela tem que ter um controle, já que ela vai ter que ter um controle de estoque, para que ela tenha um controle das suas saídas de mercadoria também. Uma outra coisa importante para vocês saberem, qual é? É sobre a tributação, sobre os impostos. E aí eu vou abranger um pouquinho mais. Cooperativas.
Isso é relativo, gente. Existe uma gama de coisas aqui que não poderia, vocês podem deixar essas mensagens de vocês, das situações específicas de vocês. Não cabe agora a gente trabalhar isso, a gente vai passar 1 hora falando sobre isso, e a ideia dessa live é que ela não dure mais do que 20 minutos. Queria lembrar, inclusive, a vocês que todos os meses, sem exceção, nós teremos lives, tá? Aqui. Se você tiver alguma sugestão de um tema também, você pode mandar pra gente. Então, a questão da comercialização, ela é passiva de incidência de impostos, sim. Por exemplo, vamos falar de cooperativas. Impostos federais existem 4. PIS, COFINS, IRPJ e CLL. As cooperativas, elas realizam 2 tipos de operações. Primeira, atos cooperados. Que são atos cooperados? Operações em que envolvam os cooperados da sociedade, da cooperativa. O próprio nome já diz, atos cooperados. Segundo, atos não cooperados. O que seriam atos não cooperados? Seriam transição de informações, né? Talvez a expressão nem seja essa, seriam transações que ela realiza com pessoas que não fazem parte da cooperativa, não são cooperados da cooperativa. Nas 2 situações distintas, os impostos são diferentes. Por exemplo, uma cooperativa ela surgiu para beneficiar os seus cooperados. Então, a partir do momento que ela compra de não cooperados, ela está passiva da incidência dos 4 impostos. A PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Se ela compra de cooperados, ela só está passiva do PIS e da COFINS. E uma associação, Jean? Teoricamente, da mesma forma. Observação importante. ICMS, um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. De mercadorias, perdão. O ICMS, ele incide, né? Ele é possível de ser incidente disso, de impostos. A comercialização é passível de gerar a incidência do ICMS. Quem é que vai definir isso? A legislação do Estado. Por exemplo, no Estado da Bahia existe uma regra que sobre produtos da agricultura familiar não incide impostos. Então, todos os produtos que as OSCs no Estado da Bahia comercializarem, não vai incidir impostos no Estado da Bahia, do ICMS. Por quê? Porque é uma legislação do Estado. Como é um imposto estadual, compete ao Estado dizer quais são as regras. E aí, qual a dica que você dá, Jean? Primeira, converse com seu contador. Segunda, apresente seu estatuto para o seu contador. Lembrando, nenhuma instituição pode fazer atividades que não tenham relação com o seu estatuto. Terceira, o seu contador precisa compreender quem é você dentro do meio que você está vivendo. E quais são os produtos que você está trabalhando e que tipo de operação você está fazendo. E aí, a variação dessas operações é que vão determinar que tipo de impostos incidiria sobre ela. Eu vou até um pouco mais além. Eu tenho dito muito o seguinte, que as OSCs deveriam também fazer planejamentos tributários. Por quê? Porque depende de como for a gama de operações que as associações ou cooperativas forem fazer, talvez não compense uma cooperativa. É verdade. Talvez compense você ser uma associação. Talvez você compense ter uma empresa privada, no Simples Nacional. Ou o inverso. Então, assim, gente, é muito difícil a gente determinar como seria essa regra, tá? O que a gente precisa apenas saber é que a gente tem que quebrar isso, essa lógica que a gente entende que as organizações não podem comercializar. Isso não existe. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, para esse meio, isso é muito importante. É um caminho de sobrevivência, de continuidade delas. Elas precisam comercializar para elas poderem apresentar o trabalho que elas fazem de base diariamente e principalmente para elas poderem, ter continuidade nas suas operações. Então você associação, você cooperativa, você precisa compreender esse processo. A tributação não me cabe agora dizer se vai incidir impostos. Cada caso é um caso. Cooperativas é que está mais ou menos definido o que eu falei a vocês. Atos não cooperados incidem em todos os impostos federais. Atos cooperados incidem o PIS e a COFINS. As associações teriam que fazer uma análise sobre o processo dela,
para poder compreender como é que se daria o resultado. E aí, diante dessas particularidades, é que você vai compreender, logicamente, qual o melhor caminho. Uma outra coisa que é importante também frisar nesse processo é que as associações que querem comercializar, elas precisam emitir nota fiscal. E o que vai também contribuir nesse processo do imposto ou não sobre a comercialização, porque nós já falamos aqui claramente que a comercialização ela é possível, seria o cadastro de cada produto de vocês. E isso que tem que fazer quem? O contador. E aí também vem uma outra dica importante. Qual é? A questão que vocês precisam compreender de vocês terem a necessidade de ter um sistema de gestão. Um sistema que vocês tenham dentro das associações de vocês que possam fazer esse registro dos produtos. Uma vez um produto cadastrado erroneamente, vai automaticamente gerar um problema lá na frente nessa associação ou nessa cooperativa. Porque o cadastro do produto é que vai determinar a vinculação dele com a legislação. E vai determinar se vai ou não incidir imposto sobre ele. E lembre-se, estatuto. Vocês precisam atentar à questão do estatuto de vocês. Vocês precisam observar se o estatuto de vocês permite ter como fonte de receita a comercialização de produtos vinculados ao objetivo principal de vocês. A comercialização vinculada ao objetivo principal de vocês. Onde é que consta isso? No estatuto. Não peguem estatuto na internet. Conversem com pessoas que compreendam esse meio para poder fazer o estatuto de vocês, porque ele é quem vai ditar as regras de vocês, né? O estatuto é quem vai determinar o que é que você pode fazer ou não. Qualquer operação que você faz divergente do que consta no seu estatuto penaliza você como associação. A ponto de, como eu já vi em palestra de auditores da Receita Federal, de você ser enquadrado como uma empresa privada. Isso quer dizer o quê? Você pagar impostos desde aquela operação que você fez até a data que foi descoberto sobre todo o seu faturamento de uma empresa privada. Então, para a gente finalizar, por conta do tempo, nós falamos que nós não queríamos ser longos demais, já faz praticamente 20 minutos, né, que nós estamos na live. É possível comercializar? Sim. Mas o que é que vai determinar? O meu estatuto e o meu regimento interno. Preciso entender se o meu estatuto prevê isso. Isso tem que estar claro no capítulo que conste sobre suas receitas, tá? Que você pode ter como receita disso. Só que quais são as observações que tem sobre a questão do estatuto? É que aquele valor do estatuto, ele não pode, em hipótese alguma, queria agradecer o pessoal da Divina Providência, saudade de vocês, em breve estarei aí, tá? Ele não pode, Igor Tavares aí do seu Orlando, quem quiser fazer viagens, conversa com o meu amigo Igor, viu? Nicole Mirella, advogada, bom ver parceiros nossos aqui no bolo, né, conversando com a gente. Então, assim, o que vai determinar isso é a forma como você relaciona essa operação de comercialização com o seu estatuto. Tem que ter relação com o seu estatuto. Tem que ter total relação com o seu estatuto. Quais são as outras regrinhas básicas? A comercialização, se ela se torna uma atividade principal na sua associação, na sua cooperativa, ela tem que ter controles. E os controles começam a partir de um sistema de gestão, né? Se vocês não têm, nós podemos indicar alguns sistemas de gestão para vocês. Que vai ter que ter o controle de estoque. O cadastro dos produtos que vocês vão comercializar tem que ter a ver com a sua atividade da empresa. E esse cadastro dos produtos é que vai determinar, inclusive, a questão da tributação deles, né? E qual é a regra geral? Sobre o resultado da comercialização, que é o resultado? O valor que eu adquiri, menos o valor que eu vendi, aquela sobra. Aquela sobra não pode ser chamada de lucro, ela tem que ser chamada de superávit que essas associações tiveram. E esse superávit vai para dentro da associação para que haja continuidade dela, né? E aí é onde vocês têm que ter esse cuidado. As operações precisam determinar dessa forma isso, tá? Tem que ter clareza quanto a esse processo da comercialização, do resultado dessa comercialização. Nós aqui na JDL, por exemplo, temos clientes que trabalham com PA e PNAE. Show de bola, não tem problema quanto a isso. O que é que eles fazem? Eles trabalham uma taxa administrativa, onde do valor que entra a mercadoria, eles pegam aquele valor,
eles só trabalham com cooperados, ou melhor, associados, se for associação, e cooperados, se for cooperativas. Daquele valor ali que eles recebem, que os agricultores repassam para eles, que são os associados aos cooperados. Eles emitem a nota em nome da associação para o PA e o PNAE, ou seja, para os órgãos públicos. O PA e o PNAE deposita aquele valor que está lá, né, determinado, até porque passou por uma chamada pública de concorrência, né? E aí depositam aquele valor na conta da associação. Cada associado ou cada cooperado, existe um contrato que determina as regras, e nesse contrato estabelece que eles vão ter que deixar uma taxa administrativa, né? Já é uma outra linha de ação, vejam. E aí dessa taxa administrativa, o que é que acontece? Essas associações retiram esses valores que vão dar continuidade da sua associação. Comercializou, tem relação com a sua atividade estatutária, não teve nenhum vínculo. E se incidir impostos? Aí eles vão ter que pagar, tá? E também tem que desmistificar essa questão de que a associação não pode pagar e não paga impostos. Não, existem sim. Na Constituição Federal está claro, na última live nós falamos sobre isso, né? Sobre a questão da imunidade tributária que cabe às associações, mas elas precisam ir atrás disso, né? Não é o papel dessa live, mas não sei se vocês sabem, por exemplo, que depende de qual for a sua atividade, se você participa de conselhos municipais, você pode inclusive pedir a isenção de algumas taxas de iluminação pública que tem dentro de uma conta de energia. É possível isso. Quem tem que fazer isso? Um advogado, né? Um advogado tem que entrar com ação nisso. E é isso, gente. Eu queria agradecer a todos que estão aí presentes. Queria que vocês compartilhassem esse vídeo, né, com outras pessoas, né? Obrigado a presença de todos. Depois, eu creio que amanhã, o Suzano deve estar passando para vocês o nome do nosso canal no YouTube e compartilhando também na rede do Instagram da gente, para vocês poderem estar acessando esses vídeos que nós vamos fazer tanto através de lives como através de parceria com colegas nossos, para poder trazer conteúdo substancial que possam contribuir vocês a reflexões diárias, tá? Qualquer dúvida, deixa a tua mensagem e nós estamos à disposição de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz e vamos juntos, todos nós, sermos JDL. Um abraço!